Na Band FM, quem ama não esquece. A gente nunca sabe da real força que a gente tem, até que a única alternativa seja ser forte. Eu nunca soube do que eu era capaz, até precisar encarar os desafios que apareceram na minha vida. A minha história começa há uns anos, quando eu conheci o Pedro. Eu trabalhava em casa de família e um dia ele foi fazer um serviço lá. Depois desse dia, a gente acabou se tornando amigos. Eu não tinha nenhum tipo de segundas intenções, mas ele acabou se apaixonando por mim. Ele era muito legal. Fazia com que eu me sentisse especial de verdade. Mas naquele momento eu realmente não sentia por ele o que ele sentia por mim. Val, eu gosto muito de você, muito. Você sabe disso. Eu sei. Me dá mais uma chance, vai. É uma só. Eu juro, você não vai se arrepender. Eu tô prometendo. Eu gosto de você também, Pedro. Mas não desse jeito. Pra mim, você é só um amigo. Val, olha aqui, olha pra mim. Eu vou te fazer muito feliz ainda. Muito. Me dá essa chance, vai. Ele era bastante insistente. E com o tempo a gente foi se aproximando mais e mais, até que eu resolvi dar uma chance pra ele. E aí nós começamos a namorar. E posso falar uma coisa? Foi maravilhoso! O Pedro era um cara incrível comigo. Claro que uma briguinha ou outras vezes sempre acontecia, mas a gente se resolvia, sabe? Depois de uns meses namorando, a gente decidiu juntar as escovas de dentes. A gente nunca foi casado no papel de verdade, mas morar junto já era um casamento. Além do mais, a gente já sonhava em construir uma família e precisava de planejamento para isso. Alguns anos depois, eu engravidei do nosso tão esperado filho. Nossa, como a gente ficou feliz com isso. O Pedro, então, nem se fala. Ele sonhava demais em ser pai e quando ele soube que seria um menino, a felicidade foi maior ainda. Durante a minha gravidez, tudo correu de forma tranquila. O Pedro me acompanhava nos exames, cuidava de mim e eu já percebia que ele seria um super pai para o nosso filho. Como eu tinha nascido no dia 5/11 e o Pedro no dia 11/9, ele sempre dizia que queria que o nosso filho também tivesse 11 na data do nascimento. E assim foi. No dia 11 de dezembro de 2006, o nosso Nicolas nasceu lindo e muito saudável. No começo foi tudo bem. O Pedro realmente era um paizão, ele me ajudava em tudo. Mas aos poucos as coisas foram mudando pra gente. A gente começou a brigar muito por tudo e toda hora. E um dia eu acabei vendo uma mensagem no celular dele. Uma mensagem em que ele falava com uma outra mulher. E foi assim que eu descobri que o Pedro estava me traindo. Eu não podia acreditar naquilo. Não podia acreditar que ele estivesse fazendo aquilo comigo. O nosso filho só tinha 1 ano. E ele tinha acabado com tudo. Quando eu falei com o Pedro, ele fez aquela ceninha típica, né? Disse que eu era louca, que não era nada daquilo, mas eu sabia. Sabia o que tinha lido e eu não ia engolir. Eu peguei todas as minhas coisas e eu saí de casa com o Nicolas. Como nós não tínhamos para onde ir, a minha sogra acolheu a gente e eu passei a morar no quintal da casa dela. Apesar de tudo que o Pedro tinha me feito, ele era sim um ótimo pai. Ele continuou vendo o Nicolas sempre. Eu, claro, jamais proibiria, porque pelo menos como pai, eu nunca tive o que falar do Pedro.
Até que uns meses depois, o Pedro veio com um papo muito estranho pra cima de mim. Ô Val, eu preciso te contar uma coisa. Eu comprei um apartamento. Um apartamento pra vocês. O quê? Vocês não podem ficar aqui pra sempre. Lá, o Nicolas vai ter um lugar legal, sabe? É um lugar bonito, um lugar legal pra viver. Vai ser melhor pra vocês. Olha, Pedro, eu não quero passar o resto da minha vida morando no quintal da sua mãe, isso é verdade, mas eu também não quero voltar a viver com você. Não, você não entendeu? Val, você não entendeu. Olha aqui. Eu não vou viver lá com você. Esse apartamento é de vocês. É de você e do Nicolas. É pra vocês morarem lá. Claro que eu, como mãe, queria dar o melhor pro meu filho. E ali onde a gente estava vivendo não era bom mesmo. Mesmo não querendo depender do Pedro, eu aceitei ir para esse apartamento. Afinal, ele estava fazendo isso pelo nosso filho, né? E olha, foi uma ótima decisão porque o Nicolas passou a ter uma estrutura bem melhor. Tinha o quartinho dele, um espaço para ele brincar, crescer feliz. E eu também estava feliz. O Pedro sempre vinha visitar a gente. Ele era muito apaixonado pelo Nicolas, estava sempre por perto. Só que nessas, dele ficar aparecendo, a gente acabou se aproximando de novo e mesmo eu ainda não querendo voltar para ele, depois de tudo que ele me fez, poxa, eu estava sozinha, né? Eu estava me sentindo frágil e, bom, eu acabei cedendo. E nós tivemos algumas recaídas. E olha só como as coisas são, né? Alguns meses depois, eu descobri que eu estava grávida. Foi um verdadeiro choque. A gente nem estava junto. Mas aconteceu e o Pedro, quando soube, ficou maluco de felicidade. Ele não ficou nada preocupado e disse que, de cara, a gente ia cuidar com muito amor dessa criança que estava chegando. Eu fiquei bem assustada. O fato da gente não estar junto, essa situação toda não ia ser fácil. Durante toda a gravidez eu continuei trabalhando. Mas um dia, foi horrível. Eu sofri uma queda muito feia e eu fiquei completamente desesperada. Eu e o Pedro fomos logo para o hospital ver se estava tudo bem com o nosso bebê. Mas quando a gente chegou lá, os médicos disseram que eu tinha perdido os meus filhos. Sim, filhos, no plural mesmo. Eu estava grávida de gêmeos e eu nem sabia ainda. Mesmo que aquelas crianças não tivessem sido planejadas, meu Deus, eram meus filhos e eu fiquei muito abalada com isso. Foram meses tentando reagir, tentando me reerguer e parecia que nada mais fazia sentido. A única coisa que me mantinha de pé era o meu filho Nicolas. O Pedro nunca deixou de frequentar minha casa, mas eu já não estava mais feliz com aquela situação. A gente sempre ficava junto, mas sem estar junto, sabe? Eu não aguentava mais isso. Parecia que a minha vida estava parada, que nada saía do lugar. Eu quis dar um basta nessa relação, mas ele não aceitou nada bem. Valdirene, de uma vez por todas, eu quero que você entenda o seguinte. Você só vai ficar nessa casa se voltar pra mim, entendeu? Como é que é? Você só vai ficar nessa casa se voltar a ser minha mulher. Não, Pedro, não, eu não aguento mais essa vida. Isso aqui que a gente vive, isso não é amor, Pedro, não é amor. Eu não quero nem saber, entendeu? Eu não quero nem saber. Se não for desse jeito, pode pegar suas coisas e sair daqui agora, entendeu? Eu tô sendo claro pra você? Nesse dia a briga foi esquentando cada vez mais. E o Pedro fez uma coisa que jamais eu pensei que ele fosse capaz. O Pedro, ele levantou a mão para mim.
e me bateu na frente do nosso filho. Ele nunca tinha feito isso. Eu nunca poderia imaginar um negócio desses. Mas eu não me calei, não. De jeito nenhum. Eu chamei a polícia e o Pedro acabou fugindo. Mesmo assim, eu abri um boletim de ocorrência. Só que o meu filho me pediu para não colocar o Pedro na cadeia e eu não fiz isso. Ele era só uma criança, né? Ele mal sabia o que estava acontecendo e eu não quis magoar o meu filho. Então eu decidi retirar a queixa. Depois de um tempo, Pedro reapareceu, mas eu e ele não mantivemos o contato. Inclusive, ele acabou entrando na justiça para me tirar daquele apartamento que ele tinha me dado para eu morar com o nosso filho. E mesmo com tanta coisa ruim, e mesmo a gente não se falando mais, ele continuou pegando Nicolas para passear com ele. O Pedro continuava apaixonado pelo filho e sempre foi um bom pai. Pelo menos era o que eu achava, né? Mas o Nicolas foi crescendo. Ele era um garoto muito estudioso e esforçado e nunca me dava problema, imagina. Até que num desses passeios com o pai, o Nicolas resolveu se abrir com o Pedro e contou para ele que não sabia bem qual era a sexualidade dele. E aí, nesse momento, o homem que dizia amar tanto o próprio filho surtou. O Pedro começou a xingar o meu filho de todos os nomes possíveis. Eu não estava nessa hora. Mas o Nicolas me ligou chorando, pedindo para que eu fosse buscá-lo logo. Quando a gente chegou em casa, ele me contou tudo o que tinha acontecido. E ele falou que o Pedro, o pai dele, tinha chamado o Nicolas de aberração. Ele ainda falou para ele que o filho estava morto e que se ele não era mesmo um homem de verdade, era melhor que ele se jogasse do alto de um prédio. Quando meu filho me contou tudo isso, eu não conseguia acreditar. Aquele monstro conseguiu destruir a vida até do próprio filho. Depois desse dia, o Nicolas nunca mais viu Pedro. Meu filho perdeu totalmente a vontade de conviver com o próprio pai. Hoje, eu e o Nicolas, nós temos a nossa casinha. Nós temos as nossas coisinhas e vivemos tão bem. O meu filho continua um menino de ouro. Ele é muito estudioso, é carinhoso, muito bondoso até. Hoje eu tô aqui no Quem Ama Não Esquece para contar a nossa história e dizer que eu sempre vou fazer de tudo pelo meu filho. Tudo que for possível e impossível. Nicolas, a sua mãe te ama mais do que tudo e vai estar sempre ao seu lado.